Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez e gostaríamos de compartilhar o Evangelho que escreveu João, capítulo 12. João, capítulo 12, no versículo 28, diz assim: Jesus, em oração ao Pai, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então aqui nós temos, queridos irmãos, uma passagem onde nos é relatado que uma voz veio do céu. Que voz é essa? A voz de Deus. Jesus, ele ouviu a voz, entendeu plena e corretamente a voz do Pai. Mas a palavra diz que ali também tinha uma multidão que também ouviram aquela voz. Mas uma parte daquela multidão dizia: foi um trovão. Uma outra parte dizia: foi um anjo que lhe falou. Então vejam, nós podemos tirar um conceito que entre uma multidão as pessoas elas podem especular muita coisa. Podemos entender que essa parte que imediatamente que definiram a voz como um trovão são aquelas pessoas que muitas das vezes elas nem escutam o que você tem para falar. Você nem termina de dizer o que você estava tentando falar e essas pessoas elas já têm uma resposta pronta, né? Ah, é um trovão, né? Imediatamente já relataram aquilo que elas acharam que havia acontecido. São as pessoas que minimizam a realidade. Tipo aquelas que dizem: ah, isso aí é uma dorzinha de cabeça, isso aí é uma nuvem passageira, ah, isso aí vai terminar logo, né? Ah, isso aí não é nada, né? São aquelas pessoas que já tinham uma resposta pronta, minimizando a realidade, quando na verdade elas nem ouviram corretamente o que foi dito. Uma outra parte, já mais supersticiosa, por conta do anjo do capítulo 5 do mesmo Evangelho de João, no tanque de Betesda, onde eles tinham ali uma superstição que em determinado momento um anjo descia, movia as águas e o primeiro que ali se atirasse seria curado de qualquer tipo de enfermidade. Já declararam também que um anjo havia falado. Vejam que esses dois grupos de pessoas, eles nem entraram no campo do achismo, né? Eles foram categóricos. Um grupo falou assim: olha, é um trovão. O outro grupo disse assim: olha, um anjo lhe falou. E eles não consideraram nem o campo intermediário do achismo, né? Ah, eu acho que foi, eu acho que não foi. Se bem que Jesus também não leva em conta o que as pessoas acham, né? Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você acha. Jesus,
ele é, né? Ele é. Tanto que toda aquela especulação no meio daquela multidão, e Jesus ele não repreendeu a deficiência auditiva espiritual. Nós não estamos falando de deficiência auditiva física, estamos falando de não se escutar corretamente o que é falado. E hoje em dia, né? Hoje em dia está tão difícil as pessoas se fazerem compreender, porque a falta de paciência, ela está muito acentuada nos dias de hoje. As pessoas estão sem paciência, principalmente uns para com os outros. Já não conseguem se ouvir, né? Já estão cheias de preconceitos. Hoje em dia, numa fala, você já não pode citar o nome de uma pessoa pública, que muitas das vezes quem está ouvindo você falar já toma partido, né? Já leva para o lado da política. Mas enfim, Jesus não repreendeu aquela deficiência auditiva, ele não tentou corrigir o que o povo achou que ouviu, ele prosseguiu pregando a palavra, ele prosseguiu pregando a sua palavra, né? Porque hoje em dia se politiza tudo, né? Se leva para os extremos. Mas, meu querido, eu quero dizer a você que na época que Jesus palmilhou a terra ali de Israel, já existia política com seus conchavos, com seus conluios, com seus acertos de bastidores. Já havia religião incrustada naquela sociedade. E Jesus nunca se importou com esse pessoal, né? Ele nunca tentou corrigir a situação política daquela época. Ele apenas advertiu, né? Ele apenas advertiu com relação a alguns aspectos, né? E ele continuou pregando a palavra do arrependimento, do perdão, do nascer de novo, de ser uma nova criatura nele. Jesus Cristo é aquele que traz vida. O povo judeu, naquela ocasião, eles estavam numa condição muito desfavorável, porque eles estavam debaixo do jugo do império mais cruel da história, o império que judiava, que cobrava altas taxas de impostos, e o povo sofria muito debaixo do jugo pesado do Império Romano. Mas Jesus ele não tentou desfazer aquela situação, em hipótese alguma. Ele veio pregando o quê? O amor a Deus em primeiro lugar, e depois, na sequência, o amor ao próximo. E a sua fala repercute até os dias de hoje. Não tentou corrigir nenhuma situação política, embora ele tenha atendido muitos nas questões sociais, mas politicamente não interferiu. Foi Deus imaculado, santo, até o último dia da cruz, continuou sendo Deus na sepultura, Deus na ressurreição e Deus na glória eterna. É aquele que virá julgar. Logo mais à frente, está nas Escrituras, vivos e mortos. Então, meus queridos irmãos, não importa o que as pessoas acham de Jesus. Tem uns que acham que ele não é Deus, tem outros que acham que ele só foi um grande sábio, outros não acham nada. Enfim,
Jesus não está nem aí para o que as pessoas acham dele. Ele é. Outro dia, vendo uma entrevista, alguém enviou uma pergunta para um senhor muito inteligente fazer uma análise, e essa pergunta a pessoa colocou ali o profeta Maomé e Jesus Cristo em pés de igualdade, e o inquiridor perguntou para o analista o porquê as diferenças entre o profeta Maomé e Jesus Cristo. E o analista, sabiamente, ele disse: olha, aqui não cabe comparação. Não tem como comparar um com o outro. Porque Maomé se diz um mensageiro que teve uma revelação de Deus e está trazendo uma mensagem que ele recebeu de Deus. Jesus Cristo, ele é a própria revelação. Ele é o próprio Deus. Então não tem como se comparar. Não tem como se comparar Jesus Cristo com nada. E no lugar de Maomé, você pode colocar qualquer outra criatura. Não tem comparação, não tem como estar no mesmo nível. Porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. E o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Quando os homens queriam ver o Pai, Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai, porque nós somos um. Então não tem como se comparar Jesus Cristo com ninguém, nem na face dessa terra, nem no universo, nem nas galáxias, em lugar nenhum. Nada se compara a Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Então fica essa mensagem, meu querido. Independente do que os homens acham, Jesus Cristo continua ainda fazendo com que a sua palavra seja divulgada. Ela está sendo ecoada nos 4 cantos da terra, é uma figura de linguagem isso. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada. E Jesus sempre encerrava as suas falas dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso, meu querido. Que Deus lhe abençoe, que continue lhe concedendo graça, abençoando a sua vida, da sua família, te fortalecendo cada vez mais. Fique firme com Jesus Cristo. Essa onda vai passar e você vai cantar o hino da vitória, porque Jesus Cristo estendeu as suas mãos para a minha e para a sua vida, para nos enriquecer espiritualmente e para nos fortalecer a cada dia. Deus os abençoe, no nome de Jesus.